Detentores de tecnologia vestível, esse é mais um seu, um meu, um nosso vídeo do nosso canal destinado a você, fã do Dr. Who. A você. Eu sou o Hélio Constantino, também conhecido como Constan, e ao meu lado... Eu sou o Nathan Constantino, também conhecido como Nathan Constantino. E sejam bem-vindos ao nosso Até Tardes. Então, galera, primeiramente nós gostaríamos de nos desculpar da demora desse novo vídeo, porque sabe como é, né? A gente tava sem tempo, galera. A vida tá difícil. A vida tá. Mas nós estamos nos programando melhores, vamos tentar não demorar tanto. Uma outra coisa que nós gostaríamos de falar é, galera, a gente queria agradecer... Cara, tá caindo isso aqui. Nós gostaríamos de agradecer, galera, que nos últimos tempos aí nós temos recebido muitas mensagens carinhosas, atenciosas de vocês que assistem e acompanham o nosso canal. A gente queria agradecer muito, é muito gratificante pra gente e faz só a gente ter vontade de gravar mais e mais, porque afinal de contas nós estamos fazendo conteúdo Whovian, de Whovian pra Whovian. E a gente tem recebido no meio dessas mensagens várias sugestões de vídeos, seguidas de várias mensagens de carinho e tudo mais. Que aliás, galera, a gente gosta muito obrigado mesmo. Valeu mesmo, e eu queria mandar um abraço especial para a Thaís, que ela me descobriu esse pouco tempo atrás, dentro da faculdade. Ela faz faculdade comigo, ela falou, até tarde, eu falei, Dr. Who, uhul. Fantastic. Mas agora, voltando para o nosso assunto de hoje, galera, nós vamos falar sobre personagens famosos que andaram pelos episódios de Doctor Who. Começando com o nosso primeiro personagem histórico em Doctor Who, nós começamos lá em 1963 com o nosso querido primeiro Doctor, Susan, Ian e Bárbara. Esse arco chama-se Marco Polo. Pelo nome, o personagem histórico que aparece nele, no caso, é o Zeca Pagodinho. Mentira, é o Marco Polo. Bom, se vocês não sabem, o Marco Polo é um aventureiro, o maior viajante aventureiro da Terra, pelo menos é o nomeado pelos grandes historiadores. E ele nasceu em Veneza. Ele nasceu em 1254 e viveu fazendo várias missões por navios e tudo mais, conhecendo vários continentes e tal. E se você não sabe, ele também tem um seriado no Netflix. É verdade, Marco Polo, porque novos nomes não precisam. Bom, no arco, Marco Polo é interpretado por Mark Eden. E na história, a TARDIS acaba aterrissando na Ásia Central. E quando o Doctor e seus companheiros saem, eles acabam encontrando o Marco Polo e se juntam a ele. E no caso, eles estão indo até o palácio de Kublai Khan. Kubanacan. E no meio desse caminho acabam se encontrando vários perigos, várias coisas vão acontecendo no meio que eles estão indo até lá. O Doctor e os companheiros estão procurando a TARDIS, que aliás nessa época, no começo, a TARDIS vivia dando problemas e eles tinham que ir atrás dela, né? Porque não é uma garotinha essa peca. Agora a nossa TARDIS vai viajar para o século de 1500, que foi na época em que viveu nada mais, nada menos do que ele, o grande escritor de Romeu e Julieta, o grande escritor de Hamlet. Pô, mó bom como é que é. Goiaba e queijo. William Shakespeare. Ser ou não ser? Eis a questão. E nessa época quem visitou Shakespeare foi o nosso querido e amado 10º Doctor, juntamente com sua destemida companion, a médica Martha Jones. O nome do episódio é The Shakespeare Code. A terceira temporada. É isso aí. E é muito interessante, porque é no começo que a Martha e o 10º estão viajando, e eles também se tornam amigos do Shakespeare. Eles veem uma peça do Shakespeare. Mas é interessante que esse episódio é legal, que ele desmitifica um pouco, mas meio que desconstrói, porque a gente tem toda aquela imagem de que o cara é poeta, o cara tem que ser polido, né? Mas lá ele é mó um garotão, mó zoeiro. Mas então, e também uma das coisas mais legais
que eu particularmente gostei bastante desse episódio é porque os seres alienígenas que estão tentando acabar com as festas dos nossos amiguinhos, porque esses seres alienígenas, o interessante deles é que o modo para você lutar contra eles é através de palavras, e ninguém melhor com as palavras do que William Shakespeare. Então tem uma relação legal dele com o Doctor, dele com a Martha, rola uns flirts dele com a Martha. Se você não viu, veja. Se você já viu, veja de novo. É interessante nesse episódio como uma das primeiras viagens da Martha ali no tempo, pela tarde, ela ainda está confusa sobre alguns paradigmas de viagem no tempo. Aí ela vira pro Doctor uma hora e fala assim: Doctor, então, a gente viaja no tempo, passado e tal, quer dizer, então se eu pisar numa borboleta, isso vai reverberar no futuro inteiro e causar um caos? Aí o Doctor olha pra ela e fala: você pisa em borboletas? Aí ela fala: não, ele, então não faça isso, cara. Aí depois ela vira: não é isso, eu quero dizer, se eu matar os meus bisavós, eu não vou ter nascido. Aí ele: você mata bisavós? Não, então não mate. É muito genial esse diálogo. Bom, o próximo personagem histórico que a gente escolheu para vocês foi Herbert George Wells, que é claro, vocês podem não ter ouvido falar o nome dele, mas conhecem as obras dele. Primeiramente Guerra dos Mundos, que aliás já teve 2 filmes, o mais novo com Tom Cruise, e A Máquina do Tempo. Aliás, o livro A Máquina do Tempo é tão fantasticamente revolucionário para a ficção científica que foi o primeiro livro a usar o termo Máquina do Tempo. Herbert George Wells é interpretado por David Chandler. Aliás, Herbert George Wells é ali da época de 1866, era um escritor inglês. Ele aparece no arco do 6º Doctor e com a Perry Time Lash. Aliás, esse arco é interessante que ele faz referência a uma aventura do 3º Doctor e da Jo Grant, que não foi mostrado no seriado, mas fica várias vezes fazendo referência. O Doctor vai sempre usando... ok. O Doctor vai sempre usando o que aconteceu com ele, com o 3º, com a Jo Grant, pra resolver as coisas. Tem uma hora em que uma personagem cai num portal e vai parar na época do nosso querido Wells. E o Doctor viaja pra lá pra resgatar ela. E ao chegar lá, tá o Wells escrevendo e lendo algumas coisas. Aí ele tem todo um papo com o Wells, que o Wells ouve falar dessa máquina que viaja no tempo, ele fica louco querendo viajar também. E aí vocês veem mais pra frente como é que desenvolve o trama dos dois, que é muito interessante. Aliás, George Wells foi um dos caras que inspiraram Doctor Who, porque sem ele, sem Máquina do Tempo. Agora, galera, o último personagem fodasticamente histórico, o último episódio que a gente vai comentar hoje é o meu episódio com personagens famosos favorito. E se você não chorou nesse episódio, você não tem coração, cara. Bom, galera, você já deve ter estudado artes na escola, então vocês provavelmente conhecem o pintor pós-impressionista Van Gogh. E é exatamente aonde a Tardes vai parar nesse episódio. O 11º Doctor, juntamente com a queridíssima Amy, vão conhecer Van Gogh. E só que, se você também estudou artes no colégio, e se você não ficava matando a aula ou ficava desenhando... Mas na verdade, se eu estivesse desenhando na aula de arte, você não era um rebelde. Não, se você estivesse aprendendo sobre Van Gogh, você era. Van Gogh foi um pintor que ele só passou a ser reconhecido bem depois da sua morte. O nome do episódio é nada mais nada menos do que Vincent and the Doctor. Se passa no século XVIII. O ator que interpreta Van Gogh é Tony Curran. Bom, e aí? Qual que é a questão desse episódio? A questão é que eles vão conhecer o Van Gogh e tentar trazer um ânimo. Afinal de contas, Van Gogh também era uma pessoa muito depressiva. Ainda mais, afinal de contas, quando você não é reconhecido, ainda mais quando você tem uma arte tão complexa e além do seu tempo igual a do Van Gogh. E eles ficam extremamente amigos do Van Gogh. E no meio dessa história tem um alienígena que está invadindo, só que o Doctor não consegue ver e a Amy também não consegue ver. Só o Van Gogh consegue ver porque ele tem uma senciência maior de artista.
que é característico do Van Gogh, que ele pintava como se ele visse além. É um episódio para fãs de Van Gogh, e mesmo se não for, você vai se interessar pelo personagem. E é muito bonito porque o 11º, ele é um Doctor com características emocionais fortes, ele tem uma sensibilidade forte. E quando você vê assim, dois personagens com essa sensibilidade se encontrando, é algo muito bonito. Inclusive, é um episódio que tem... Agora, spoiler, galera, se você não viu esse episódio... Spoilers! Que é um episódio que vai ter uma conexão lá com o final da temporada, que depois a gente vai descobrir que o Van Gogh desenhou, pintou um quadro que ia ter tudo a ver com o plot da TARDIS se explodindo, que é um quadro muito foda. A gente não tem esse quadro aqui atrás, mas a gente tem um quadro que é uma representação do Noite Estrelada do Van Gogh, só que com a TARDIS. Bonitão, né? Bonitão. E além dessa sensibilidade do episódio inteiro, do rolê com eles, se você não viu mais um spoilerzinho sobre o final do episódio, é que quando eles descobrem, quando eles voltam no tempo, depois que eles levaram o Van Gogh pro museu dele e tal, ele tá todo motivado, mesmo depois eles voltam e descobrem, voltam pro futuro, e descobrem que o Van Gogh se matou do mesmo jeito. Aí a Amy fica toda, nossa, mas a gente não melhorou a vida dele e tal. Aí o Doctor manda aquela frase sensacional que você leva pra vida, aquela frase. Well, I see every life is a pile of good things and bad things. Hey, the good things don't always soften the bad things, but vice versa. The bad things don't necessarily spoil the good things or make them unimportant. Agora, complementando, galera, no final a Amy vai ver que tem escrito M em um dos quadros do Van Gogh, que é algo também que emociona bastante. E sem falar que ele leva o Van Gogh para a exposição, para o Van Gogh ver o quanto a arte dele modificou o mundo. O próprio alienígena que eles encontram, eles descobrem que na realidade também não era alguém que estava querendo machucar ou fazer mal, que na realidade era um alienígena apenas perdido. Nossa, galera, é muito foda esse episódio, é demais. Então, galera, esse foi o nosso mais novo vídeo sobre os personagens históricos em Doctor Who. Não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, curtam a nossa página no Facebook, curtam a Confia em Mim, Eu Sou o Doctor, uma página que nos ajuda muito e é fantástica. E se você gostou da minha tecnologia vestível, dê um like no nosso vídeo. Comentem, sugestões, tudo que vocês acham que pode acontecer, elogios. E bom, mensagens de carinho. E não se esqueçam de falar e opinar sobre próximos personagens famosos de episódios que a gente pode falar também. Alonso e Alonso. Jerônimo.